Bom dia a todos. É com muito orgulho, muito prazer assim que eu recebo todos vocês aqui nessa manhã de sábado para fazer a discussão, então, agora de asma grave, dando sequência nesse programa fenomenal, né? Então, depois de fibrose, Covid, agora vamos para outro assunto apaixonante, que é a asma grave. Agradeço, então, a presença de todos os pneumologistas, cirurgiões, pneumopediatras, radiologistas e colegas que estão aí nos assistindo, do Rio Grande do Sul e de todo o nosso Brasil. E agradeço também os nossos apoiadores e, em nome da nossa diretoria, agradeço antecipadamente os palestrantes que vão compor essa mesa. E, para isso, eu vou começar chamando o Dr. Paulo Márcio Condessa Pitres, que é pneumologista pediátrico, bom dia, da Divisão de Pneumologia Pediátrica do Hospital Moinhos de Vento, é membro do Comitê Científico da GINA e é presidente do Grupo Brasileiro de Asma Grave, nosso querido Brasa. Bem-vindo, Pitres. Obrigado. Na sequência, gostaria de chamar o Dr. Roberto Stibulov, que é professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e especialista interno da GSK. Bom dia, Stibulov, obrigada pela presença. Bom dia, Daniela, e aos colegas conectados. E, por fim, gostaria de chamar o Dr. Adalberto Sperbi Rubin, que é professor adjunto de pneumologia da Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre, pneumologista do Pavilhão Pereira Filho da Santa Casa de Porto Alegre e nosso querido colega da Sociedade Gaúcha. Bom dia. Bom dia, prazer ver vocês aí. Bom, pessoal, então, assim, agora nosso assunto aí em debate é asma grave, né? E eu gostaria de começar, assim, né, quando a gente pensa no paciente com asma grave dentro de todo aquele cenário, né, de tantos asmáticos que a gente vê no dia a dia, é fácil achar o asmático grave? E aí, o asmático grave é frequente, Adalberto? Me conta. Olha, a gente tem casuísticas internacionais mostrando que nós temos 24, 27% de pacientes não controlados, desse 17% seriam de difícil controle e 3,5% seria asma grave. A gente que lida com centros de referência vê bem mais, obviamente, né? Mas eu acho que cada um de nós, no nosso consultório, ambulatório, tem aquele paciente que já está na etapa 4 ou 5 de tratamento e ainda está sintomático, ainda está exacerbando. Eu não chamaria de uma doença rara, nenhuma doença difícil, mas realmente a gente vai ter no consultório e tem que prestar atenção no que o paciente passa para a gente. Perfeito. E, Pitres, na pediatria, como é que é a prevalência? É fácil achar uma criança com asma grave? Essa é uma questão relativamente semelhante ao adulto, né, assim, em termos de prevalência. O cuidado é sempre em relação a situações clínicas que façam com que o paciente pareça ser grave, né, e na verdade ele não usa a medicação de forma correta, todos os dias, ou técnica inalatória, tem a manifestação clínica de gravidade, mas a partir do momento que você otimiza o tratamento ou checa alguma comorbidade e a trata, né, como rinite alérgica, esse paciente melhora. Mas a partir do momento de uma otimização completa, realmente a prevalência fica muito semelhante entre 1% e 3%, que a gente chama de paciente com asma grave mesmo, que eu costumo dizer assim, aquele que é refratário à resposta clínica aos medicamentos convencionais que a gente usa, os inalatórios, né, e candidatos aí às drogas mais de etapa 5. Perfeito. Professor Stibulov, e como é que a gente reconhece, como é que se faz o diagnóstico desse paciente? Como é que eu confirmo que ele tem asma grave? Tem necessidade de fazer algum exame específico? Daniela, deve haver uma sistematização de conduta para chegarmos a esse diagnóstico, né? Não existe um biomarcador que defina a asma grave. O que acontece é que são doentes que estão em dose máxima de tratamento, tomando vários medicamentos controladores na sua dose máxima, e estão tendo exacerbações, não estão controlados ou necessitando frequentemente de uso de corticoide oral com as suas vários efeitos colaterais. A partir desse momento em que a gente define esse doente como tendo uma asma problemática, possivelmente grave, a definição da gravidade é pela dose do medicamento, nós vamos fazer uma sistematização de avaliação.
Será que esse doente tem aderência ao medicamento? Será que ele utiliza o dispositivo inalatório de forma correta? Ele consegue obter o medicamento? Será que ele não tem uma asma de difícil tratamento? E asma de difícil tratamento fundamentalmente se baseia em comorbidades, exposição ambiental e tabagismo, eventualmente uso de medicamentos broncoconstrictores? Afastando todas essas possibilidades, isso eu falei de uma forma simplista, mas ele demanda uma avaliação sistematizada no centro de referência, quer dizer, afastando a asma maltratada, ele necessita de doses elevadas de tomar corticoide oral para não ter exacerbação. Ele não tem nenhuma comorbidade que definitivamente possa comprometer o controle desse paciente. Não fuma, passivo ou ativo, não tem exposição ambiental, domiciliar, ocupacional. A gente chega na conclusão que esse doente, com aquela asma problemática, ele tem realmente uma asma grave, e eu concordo com o P13 e com o Adalberto, que o número deve rodar em torno de 3%. 3,7% foi o resultado de uma corte holandesa, que talvez seja mais precisa, né, na definição de asma grave, mas eu tenho a impressão que essa deva ser também a casuística nacional. A partir desse momento, que eu defini esse doente como tendo uma asma grave, isso demora 4 meses, 6 meses, dependendo do doente, resta, de acordo com a Gina, nós fenotiparmos e endotiparmos o doente para fazer o tratamento de precisão, o tratamento-alvo. Perfeito. E com isso, Adalberto, eu queria te perguntar, e essa tal de fenotipagem, assim, né, o nome é difícil, como é que eu faço isso na prática? Estou ali, paciente na minha frente, como é a fenotipagem? Bom, a gente vai depender do acesso que a gente tem às ferramentas, né? Eu acho que todo mundo aqui vai fazer avaliação clínica, vai ter uma prova de função pulmonar, que embora não seja absolutamente necessária para estratificar a gravidade, para fenotipar, ele pode fenotipar em obstrução fixa, em obstrução variável, e o hemograma, que é o teste mais acessível, né, para a gente fazer a fenotipagem do fenótipo eosinofílico ou não eosinofílico junto com a IgE, atópico ou não atópico. Se você disponibilizar descarro induzido excelente, a gente já sabe que eosinófilo no escarro é um marcador de resposta a corticoide. Quem não tem eosinófilo no escarro, a resposta a corticoide costuma ser pobre. Se você tiver óxido nítrico, melhor ainda, né? O feno já tem um medicamento que é o dupilumab, que a gente demonstrou que a eficácia dele está associada à redução do óxido nítrico. Mas eu acho que na prática diária a gente usa clínica, função pulmonar e o laboratório de rotina, né? E a tomografia, hein? Vocês acham que tem espaço? Pergunta aberta aí para quem quiser comentar. Eu acho que sim. A tomografia tem o seu papel, primeiro para fazer diagnóstico diferencial. Uma das questões da asma grave é o diagnóstico diferencial. Lá no nosso serviço, nós recebemos vários doentes com bronquiolite constrictiva, obliterativa, recebemos doentes com fibrose cística, né? Com enfisema, tendo diagnóstico errado de asma grave. Então, eu acho que para diagnóstico diferencial, avaliar realmente se ele tem padrão em mosaico na expiração, avaliar o grau de comprometimento de vias aéreas periféricas, por exemplo, o indivíduo com asma grave, que tem um espessamento exuberante de parede de vias aéreas, ou seja, tem que pensar que ele possa ter uma asma granulocítica, e que vai ter o tratamento vai caminhar para ter um broncopatia. Então, eu acho que é um exame importante, não é um exame de rotina sistematizada, mas acho que num centro de referência, ele é importante e nos traz boas informações. Perfeito. E P3, como é que isso é na criança? O que tem de diferença? Eu fico bem alinhado com o Roberto, assim, né, a importância da tomografia em criança e adolescente está vinculada principalmente ao diagnóstico diferencial, a excluir outras causas, né. Nós temos uma característica distinta que onde falo hoje, né, o aspecto funcional de espirometria até os 18 anos em criança e adolescente é bem diferente da asma grave do adulto. A gente tem pouca alteração. Vocês que certamente atendem adolescentes devem ver isso, né? Então, aquela queda da função pulmonar importante, a perda de função pulmonar com não reversibilidade no asmático grave começa a partir dos 18 anos. Então, a nossa casuística toda do serviço lá e até mundial, internacional, mostra isso com muita clareza. Então, a tomografia, ela nos ajuda
Se vocês forem olhar as revisões de grandes centros de referência no mundo, falando sobre a tomografia na investigação, é um pouco na linha do Roberto, assim, não é obrigatório, mas quando você está com um paciente com asma grave, principalmente hoje que a gente começa a ter disponibilizado várias alternativas terapêuticas de alto custo, um erro diagnóstico mesmo que possa ser 1% no centro de referência, 2%, 5% da gente errar ali, ter bronquiectasia, ser uma outra doença, né? Não ter nenhuma manifestação, a gente coloca isso meio como rotina no nosso centro antes de passar para medicações de mais alto custo, a tomografia como um exame adicional aí de exclusão de outras doenças. Só para dar um comentário, eu concordo com os colegas, a tomografia, bronquiectasia, né, o P3 falou, mesmo em adulto, a gente às vezes faz diagnóstico tardio, pode ser aspergilose, pode ser uma complicação pós-infecciosa, e viéria superior também, né, a gente sabe que polipose nasal é um marcador de resposta à anti-interleucina 5, né, então é uma coisa que já nos direciona para algum rumo aí de tratamento e manejo, eu acho muito importante a imagem também. Perfeito, então inclui viéria superior. E já entrando então na questão de interleucinas e fenotipagem, Stibulov, como é que fica aquele fenótipo T2, neutrofílico, como é que a gente diferencia e coloca o paciente em cada um deles? Daniela, a maioria dos casos de asma grave é eosinofílica. Se estima aí 70%, 80%. O Nair Panairan fez uma apresentação no RS mostrando com evidência que a asma neutrofílica é incomum, que na realidade a asma não eosinofílica ela é consequência muito mais de ação de corticoide, de infecções não detectadas. Então a maioria dos casos é uma asma eosinofílica, ou seja, o eosinófilo está ativado. Esse eosinófilo vai estar ativado fundamentalmente por duas vias. Por uma via adaptativa, que é uma via em que o indivíduo tem a atopia, em que ele produz IgE, em que ele estimula a interleucina 4, 5 e 13, e é baseado fundamentalmente pela ação de células TH2, uma resposta adaptativa. E uma outra via, que tem relação também com a interleucina 5, né? A via da interleucina 5 a gente chama de endotipo, né? O endotipo é o mecanismo patobiológico que chega na eosinofilia, mas uma outra via não adaptativa e inata que decorre de uma agressão epitelial de vírus, poluição, agressores, e que estimula através das alarminas, as alarminas aumentam, estimula as células inatas, né, ICL-C2, que vai aumentar a interleucina 5 e que, no final das contas, vai aumentar a produção, a maturação e a ação do eosinófilo. Então, a asma eosinofílica, que se diagnostica hoje fundamentalmente com o eosinófilo no hemograma, e o feno, como o Adalberto disse, ele segue uma curva muito semelhante ao eosinófilo no hemograma, ela pode ser uma asma eosinofílica alérgica, com atopia, pela via adaptativa, ou uma asma eosinofílica não alérgica, por uma via inata, por expressão exuberante de alarminas. Mas hoje a evidência mostra que até 80% dos casos de asma grave são eosinofílicas, os outros 20%, 25% são paucigranulocíticas ou não neutrofílicas. E eu sou da linha que acredita que a asma neutrofílica propriamente dita não é comum. Perfeito. Adalberto, claro. Eu concordo plenamente com o Roberto. Até 1 ano, 2 atrás, né, Roberto? A gente falava que era 40%, 60% eosinofílico, né? Mas está se vendo com os estudos que é muito mais, talvez 90%. E tem paciente que não é eosinofílico, mas quando ele tem uma exacerbação viral, infecciosa, ele vira eosinofílico. Então, certamente, mesmo naqueles não eosinofílicos na avaliação basal, quando tem uma infecção viral, o rinovírus, por exemplo, causa eosinofilia. Então, mais um espectro de visualização para a gente tratar justamente a eosinofilia desses pacientes. Perfeito. Dani, desculpa, só 2 colocações rápidas, assim, porque em criança é bem peculiar também, né? Isso. É muito interessante ouvir isso do Roberto e do Adalberto, porque em criança eu também tenho dito há muitos anos isso, né? A parte de fenótipos, vamos dizer assim, na prática é muito mais, vamos chamar assim, entre aspas, é muito mais simplificado que no adulto. A gente não tem asma tardia na criança, né? Então, toda aquela dificuldade com os outros fenótipos da mulher, obeso, na criança a gente
não tem esse fenótipo tão claro. Então, você pega os centros de referência de asma grave, as casuísticas de asma grave no mundo inteiro, mais de 90% são asmáticos, atópicos e eosinofílicos. Claro que tu vai ter escarro misto, escarro às vezes só com neutrófilo, mas assim, tem um componente alérgico eosinofílico, né? E isso faz com que, entre aspas, a fenotipagem em criança e adolescente seja importante para os alvos terapêuticos, mas não necessariamente para o diagnóstico. Quando eu montei um ambulatório de asma grave lá na PUC há 10 anos, a gente não fenotipava ninguém. Nós tínhamos certeza que aqueles nossos 8, 10 graves na época eram neutrofílicos, porque não respondiam a corticoide. Essas crianças que são não atópicas, neutrofílicas, que a gente estava começando a ver literatura no adulto, né? Então, isso é bem interessante e isso é muito mais forte na criança, essa característica alérgica e eosinofílica. Perfeito. No grave. Na asma grave, perfeito. Adalberto, tem 2 perguntas aqui do pessoal para falar sobre periostina. A gente consegue usar a periostina como um marcador na prática clínica já hoje? Que papel ela teria? E sobre a função pulmonar desses pacientes. Então, quando eu faço aquela espirometria e tem uma CVF reduzida, como é que tu vê esse paciente que tem a CVF reduzida na asma? Dani, eu vou responder a segunda pergunta sobre função pulmonar. O cavaleiro à direita aqui entende muito de periostina, eu vou deixar para ele responder, tá? Joia. Assim, função pulmonar. Aspectos principais em asma grave. Primeiro, boa parte do asmático grave, ele é não reversível. Então, a gente que trabalha em pesquisa clínica, né, Dani, que tem que incluir paciente com reversibilidade, é uma dificuldade você pegar um asmático grave que tenha os malditos 12% e 200 ml, porque uma boa parte dele não responde. Não respondendo, ele hiperinsufla, não consegue desinsuflar, cai a CVF. Então, CVF é um marcador de asma grave, que a gente acompanha na espirometria do consultório mesmo. Não precisa fazer uma pressumografia, uma medida de resistência, que também são úteis, né? Mas na prática clínica diária, ele é um reflexo. Então, CVF baixa com falta de reversibilidade é um marcador que também dá para fenotipar o paciente como asmático grave. Só um comentário também aqui, que tem, desculpa, antes da periostina, comentário aqui, Dani, né, que é importante para muito pneumologista adulto deve estar nos vendo aqui, eventualmente atende criança, chamar a atenção desse aspecto funcional, né, que um quadro clínico grave de exacerbação, sintomas frequentes, não resposta a tratamento, faz uma espirometria e vem praticamente normal, né, isso é asma grave em criança e adolescente, né? É essa apresentação clínica e é o mesmo problema, né, Adalberto, da recrutamento para ensaios clínicos, de pesquisa clínica. Ter uma função pulmonar alterada com reversibilidade em criança, mesmo grave, é um problema também, não por remodelamento, mas por uma espirometria muito próxima do normal. Perfeito. Só complementando o Adalberto, os japoneses estudaram muito a periostina. A periostina é um marcador de hiperatividade da interleucina 13, né? Tanto que nos primeiros estudos com anti-interleucina 13, que não deram certo, não atingiram o desfecho primário, os doentes que tinham periostina acima de um determinado nível, 60, respondiam melhor a anti-interleucina 13. Mas, no final das contas, não deu resultado. A gente está estudando a periostina lá na Santa Casa, um trabalho de doutorado, e nós gostaríamos muito que a periostina fosse o biomarcador. O problema é a instabilidade que ela tem no método laboratorial. No mesmo doente, ela varia muito. Nós não conseguimos ainda atingir um método acurado. O acurado é dar o mesmo resultado reprodutivamente. Então, a gente está tendo muita dificuldade em reproduzir os resultados desses doentes. Ele, teoricamente, é um bom biomarcador da inflamação T2, porque ele marca a interleucina 13, mas o problema é o método. Os japoneses fizeram um trabalho de cluster, em que eles conseguiram estabelecer 4 clusters de asma grave, e um deles com periostina aumentada. Mas nós não estamos conseguindo, no Brasil, promover a reprodutibilidade desse método. Então, ele definitivamente hoje não deve ser considerado, na prática clínica, como um biomarcador da asma T2 forte. Perfeito. Então, o paciente está fenotipado, já sei quem é o meu asmático grave, como é que eu trato esse paciente agora? E aí, eu já começo para todo asmático grave direto com biológico, tem alguma coisa antes? Adalberto, no adulto. A gente sempre vai individualizar o tratamento, né? Eu acho que
além da terapia padrão de ICS-LABA, né, que você já usa, tratar todas as comorbidades, viária superior, refluxo, tudo isso, aquele paciente que ele é hiperinsuflado, que tem sinais de aprisionamento aéreo, aquele padrão em mosaico na tomografia, esse paciente, a gente considera que o anticolinérgico é uma opção terapêutica eficaz, e eles realmente melhoram, tá na etapa 5 lá de tratamento, a gente tem utilizado bastante, com frequência, né, mas para os outros pacientes, eventualmente, você pode começar antes com biológico, vai depender, então, do grau de eosinofilia. A gente sabe que o paciente com mais eosinofilia é o que responde mais aos anti-interleucina 5, né? Tem a turma do IgE também, do omalizumab, mas a gente está pensando nessa linha mais da citocina ali, de relação, que a gente sabe que tem uma resposta terapêutica até superior. Então, para cada caso individualizar, seguir a orientação de avaliar, como o Roberto falou, sistematicamente, ver se está tudo dentro dos conformes, com a dosagem correta, e aí escolher qual é o melhor caminho para o paciente. Perfeito. E na criança, P3, como é que funciona a escolha do tratamento? A criança, felizmente, também nos últimos anos, a gente começou a ter uma ampliação desse arsenal, né? Então, acima de 6 anos, nós temos tiotrópio, omalizumab e mepolizumab, né? A gente costuma sempre na criança, por não ter muito, na verdade, não necessitar de biomarcador e pelo custo menor, nós sempre fazemos um trial com tiotrópio, né? Nós temos uma resposta exuberante de um número considerável desses graves mesmo, vamos chamar assim, com o manejo todo otimizado, né? Com uma resposta muito boa ao tiotrópio, né? Um percentual elevado. No entanto, sei lá, 20%, 30% daqueles que antes todos eram candidatos direto ao omalizumab, que era a única droga de etapa 5 que a gente tinha, né? Realmente não responde a tiotrópio e vão ser os candidatos a omalizumab e mepolizumab, e a resposta clínica em criança eu acredito que seja também mais robusta do que adulto, por essa questão de não remodelamento ainda funcional importante, né? Perfeito. E aí, se eventualmente, então, tem asma T2 alta, T2 forte, como é que eu escolho esse biológico, Stibulov? Que critérios eu tenho para essa definição? Excelente, Daniela. Primeiro, eu não acho que o tiotrópio seja um step anterior obrigatório do imunobiológico. Ele é um medicamento broncodilatador, que ele está disponível, alguns doentes, ou boa parte vai responder, mas é diferente dar mais um broncodilatador, e tem evidência que funciona, de tratar o fenótipo especificamente. A Gina fala, né? Chegou no diagnóstico da asma grave propriamente dita, nós temos que definir que realmente tem uma asma grave, nós temos que fenotipar e considerar o tratamento de precisão que vai tratar o fenótipo. Bom, hoje no Brasil nós temos disponível para utilização o omalizumab, o mepolizumab, o benralizumab, e agora mais recentemente o dupilumab. A escolha ela vai se basear primeiro no estabelecimento do fenótipo. Então, se o indivíduo tem uma asma alérgica, tem mais de 260 eosinófilos no hemograma, ou um feno acima de 20, você pode considerar o omalizumab. Se o indivíduo tiver uma asma eosinofílica, seja alérgica ou não alérgica, né? E a definição hoje da Gina é ter no hemograma eosinófilo acima de 150 ou feno acima de 20, né? Nós vamos bloquear a interleucina 5. Bloquear a interleucina 5 propriamente dita com o mepolizumab ou bloquear o receptor com o dupilumab. E se o indivíduo tiver uma asma T2 forte, que tem comorbidades T2 forte, tem feno aumentado, aí não se considera o eosinófilo, aí é uma controvérsia, você tem a opção do dupilumab. Agora, e aí você vai escolher o tratamento que você vai ministrar. Claro, na tomada de decisões do médico, vários aspectos devem ser considerados, né? O doente é obeso ou não é obeso, isso tem a ver com a escolha do medicamento. Existem evidências robustas de estudos randomizados duplo cego, estudos de extensão, estudos de vida real, que eu acho muito importante estudo de vida real, para cada medicamento que você vai utilizar. Efeitos colaterais, você imagina que possa ter algum efeito colateral para aquele indivíduo? Então, é uma coleção de dados que você tem que conhecer como um líder do centro de referência
para escolher o medicamento. Mas hoje, fundamentalmente, a asma alérgica tem um grupo de um medicamento, a asma eosinofílica T2, o outro grupo de medicamentos, e você vai escolher de acordo com o fenótipo, de acordo com a sua confiança e de acordo com a coleção de evidências que são disponíveis para você, com a robustez de dados presentes e com o tempo de utilização desse medicamento. Mas, basicamente, o mais importante é fenotipar. Fenotipou, vai escolher o medicamento dentro da terapia-alvo da medicina de precisão. Perfeito. P3, na criança é diferente essa escolha? Quais são os critérios? Os critérios são semelhantes, né, e às vezes quando eu falo numa mesa aqui com adultos, eu acabo falando mais do escolar, né, e então entre 6 e 11, mas o Roberto mencionou muito bem, apesar do pneu pediatra atender até 18 anos, né, atende muito adolescente. Então a gente tem o dupilumab, né, para cima de 12 anos. E os marcadores são, obviamente, os mesmos, né, IgE total, eosinófilo sanguíneo ou escarro, né, e feno ainda não é uma realidade para nós aqui em termos de custo do equipamento, né? Mas a escolha ela ainda é uma pergunta difícil, né? A experiência clínica com o omalizumab em vários centros no Brasil, no nosso centro já é de quase 10 anos. Mepolizumab nós já começamos os primeiros casos, uma resposta clínica muito semelhante em termos de eficácia, né, ao omalizumab. Mas uma coisa que eu não sei se realmente vai ser diferente do adulto, né, nós realmente não consideramos no nosso serviço, e a literatura, até o tiotrópio é uma alternativa da etapa 4 antes da 5, né, e aí vem a nossa experiência de alguns anos já com o tiotrópio, nós não consideramos pular direto para imunobiológicos sem testar tiotrópio em criança e adolescente, né? Eu tenho vários pacientes que antes de nós termos a disponibilidade de tiotrópio para criança, a gente era o candidatíssimo ao omalizumab, ia direto para o omalizumab, né? E hoje, vários pacientes, então assim, não há como não testar tiotrópio em criança e adolescente antes de pensar em um dos 2 ou 3 imunobiológicos que a gente tem à disposição, porque é mais barato, teoricamente mais seguro, né, com riscos baixíssimos dos imunobiológicos hoje em dia, mas é mais barato, é inalatório e menos oneroso até para o paciente em termos de ter que aplicar o medicamento. Eu não tenho dúvida isso em criança e adolescente, é uma etapa obrigatória, apesar de ser uma discussão ainda em aberto. Daniela, posso fazer um comentário? Claro. Justamente no que o Roberto e o Paulo falaram, acho que tem muitas coisas que a gente está aprendendo na vida real, tratando os pacientes, manejando eles. Eu acho que tem estudo clínico, tem estudo aberto e de vida real. Acho que, às vezes, vai para um lado que a gente acredita no tratamento e a gente, às vezes, tem informações que, por exemplo, fase 2 do FIVIP-PRANT, que a gente participou do estudo, né, Dani, que parecia ser o primeiro biológico oral que ia dar certo, e o fase 3 agora o estudo foi interrompido, foi negativo. Quer dizer, você tem uma convicção por estudos e quando chega na prática a coisa não vai adiante. Algumas informações são importantes, né? Poupar o uso de corticóide oral, né? Tem alguns estudos, né? O Bora com o Fazerra mostrou que o benralizumab, que ele reduz bastante, né? Reduz mais de 70% a dose de corticóide oral. Então, quem usa corticóide oral já tem evidências clínicas. E tem a questão da adesão também, né? Tem tratamento que você faz mensais, tem tratamento que você faz a cada 2 meses, que isso tem, em alguma pessoa que tem dificuldade de acesso, de comparecer a centros de aplicação, isso pode ser relevante na nossa prática diária. Mas tudo isso a gente está aprendendo no dia a dia com os pacientes e a gente vai evoluir muito nos próximos anos. Perfeito. Adalto comentou da importância de fazer uma tomo de seios da face via aérea superior, né, também. Se eu acho um paciente com polipose nessa tomo, isso faz alguma diferença na escolha? Isso te faz mudar de opção ou não? Desculpa. Oi? Pode falar. A polipose é a principal comorbidade T2, né? Então, a asma T2 tem como consequência, principalmente se tiver sensibilidade a S, né? E hoje tem evidências, né, que se bloquear a IL-5 ou bloquear a IL-3 e 4, a asma vai melhorar e vai melhorar a polipose. Agora, no IRS, foi mostrado o estudo Sinapse, né, que é o mais novo, né, com o mepolizumab, mostrando assim, resultados muito interessantes, resultados ainda parciais,
de redução da necessidade de cirurgia, etc. Então, o que a polipose faz? Primeiro, a polipose ela faz a asma piorar, né? E confirma o diagnóstico de uma asma T2. O que a polipose faz é simplesmente confirmar a necessidade de nós tratarmos com terapia-alvo uma asma T2 forte, seja com bloqueio da IL-5 ou seu receptor, seja com bloqueio da IL-3 e 4. E tem evidências também, evidências, na minha opinião, não tão robustas, mas existe, que o omalizumab, principalmente em crianças, teria uma ação também na polipose nasal. Mas certamente a polipose nasal, como sendo uma manifestação de comorbidade da asma T2, e eu concordo com a Adalberto que a gente tem que afastar que exista polipose nasal, ela determina que nós devemos tratar o doente como um bloqueador, um inibidor da asma T2 forte em algumas das interleucinas. Perfeito. Adalberto, algum outro comentário? Não, eu ia comentar que o biológico funciona também para polipose, né? Que é uma coisa muito importante, né? A gente recebe paciente, né, Roberto, né? Porque já operou 2, 3 vezes, a polipose volta, e ele fala, a minha cirurgia não funcionou, não sei o quê. Não funcionou, a polipose volta mesmo. E nesses casos, eu imagino, eu não quero falar no lugar dos colegas otorrinos, mas começa a imaginar que antes de pensar no tratamento cirúrgico, você vai pensar em usar um biológico, né? Porque eu acho que é mais seguro e mais eficaz, né? Sério, muito rapidamente eles vão tirar essa boquinha do otorrino. Ele não vai operar mais a polipose. Beleza. Sangra pra chuchu, né, Roberto? Sangra um monte, né? É um perigo. Nossa, e fora que recidiva, né? Se você não tratar o caminho endotípico, ele vai recidivar, certamente. É a mesma coisa que eu penso do tiotrópico, viu, Paulo? Quer dizer, na realidade, eu acho que o tiotrópico ele é muito interessante, em evidência, pode até, inclusive, pensar em dar em conta espera a autorização do mundo biológico, mas uma coisa é tratar, aumentar a broncodilatação, diminuir a exacerbação, a outra coisa é tratar a via endotípica. Elas não são excludentes, eu acho que são complementares. Eu não vejo como etapas, mas enquanto se espera uma autorização do mundo biológico, certamente o tiotrópio vai ter ação, mas a questão toda é que, mesmo dando o tiotrópio, a inflamação eosinofílica continua, o remodelamento continua, todas as repercussões. Então, eu acho que são situações complementares. Uma coisa é tratar a via endotípica, outra coisa é fazer mais broncodilatação. Concordo com você. Perfeito, é uma discussão completa, não é tão simples, né, Roberto? A gente fica meio... Porque, eu repito, né, isso deve ser diferente em criança do que em adulto. E eu acho que, assim, tratar um exame, a gente nunca tratou, numa asma moderada tu não trata, tu não usa um imunobiológico, um anti-L5 para tratar uma eosinofilia sanguínea, né? Não. Então, assim, com o tiotrópio tu controla totalmente a doença de uma criança, ela fica zerada, né, e função pulmonar normal. Então, o quanto que a gente deve fazer um escarro em toda a criança e ver se tem eosinófilo lá e tratá-lo com imunobiológico, essa via, isso é uma pergunta não respondida ainda, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Ainda nós estamos na fase de considerar um controle de doença uma boa função pulmonar e controle de sintomas, né? Tratar exames, eu acho que já é um pouquinho mais complexo, né? Então, eu acho que temos muito, como a gente tem conversado, temos muito caminho para entender ainda o que e como tratar, né? Rapidamente, o diagnóstico da asma grave é clínico, é fenotípico. Isso. Exato. O eosinófilo de escarro é só a via fenotípica e endotípica para você escolher qual é o caminho da terapia-alvo, mas o diagnóstico não é com o eosinófilo, o diagnóstico é com manifestações clínicas. Perfeito. E uma vez definido o tratamento, assim, tem várias perguntas aqui, como é que eu acompanho esse paciente? Eu uso o biológico para sempre, eu uso o LAMA para sempre? Existe algum descalonamento previsto? Como é que eu sei se ele está funcionando? Olha, eu posso começar. Não existem estudos robustos de interrupção de medicamento e como o doente vai ficar. A não ser 2 estudos com o omalizumab, que interrompeu depois de 6 anos de utilização, e agora no RS foi mostrado o estudo COMET, né, com o mepolizumab, e que os indivíduos vinham tomando por 4 anos, até quase 5 anos o medicamento, e se interrompeu, né, porque acabou o estudo clínico, foi o estudo Columba,
e aí uma parte dos doentes ficou sem medicamento e a outra parte manteve o medicamento. Quem ficou sem o medicamento aumentou 60% a chance de ter uma exacerbação grave e 70% a chance de descontrolar. Então, quando eu pergunto quanto tempo vai utilizar, eu não vou falar para o resto da vida, porque é um estigma muito pesado. Eu falo por tempo indeterminado, até nós termos evidências de que nós não podemos interromper. Existe só rapidamente, Daniela, uma máxima farmacológica, é que toda vez que a gente bloqueia um ligante, por exemplo, bloquear a interleucina 5, existe um down regulation, um clearance de receptores na célula, seja basófilo, seja eosinófilo. E, eventualmente, a gente não vai precisar mais usar o medicamento porque os receptores sumiram. Isso acontece com nicotina, por exemplo. A gente faz o tratamento da nicotina esperando que os receptores de nicotina sumam. Então, existe essa possibilidade, mas, por enquanto, o tratamento sendo asma grave realmente, o tratamento é por tempo indeterminado. Adalberto? A nossa experiência principalmente com o omalizumab, que a gente tem há mais de 10 anos, é realmente o paciente que suspendeu por algum motivo de acesso, ele piorou e voltou a exacerbar. Aliás, como o Roberto falou, exacerbação é um marcador importante, porque fundamentalmente os biológicos são para reduzir exacerbação. Claro, você tem lá um biomarcador que é a redução da taxa de eosinófilo, se você usa antiterleucina 5, ele demonstra ali o efeito. Você tem o biomarcador, às vezes, de função pulmonar, que existe uma suposição teórica que você tem cristais de eosinófilo nas vias aéreas, e usando o antiterleucina 5, você reduz e você melhora a permeabilidade das vias aéreas, desinsufla. Isso poderia melhorar a função pulmonar em maior ou menor grau, mas de maneira bem didática e prática, no nosso consultório, é redução de exacerbação. Se tiver melhora clínica, melhora de sintomas, ainda melhor, né? Mas o ponto principal é reduzir a exacerbação. Perfeito. E reduzir corticóide oral também, se o paciente está utilizando de maneira contínua, curso de corticóide oral, visita emergência, consulta não agendada, internação, tudo dentro de um contexto, né? Perfeito. E para finalizar, P3, um minutinho na criança, esse segmento, como é que funciona? Essa é uma pergunta importantíssima, né? E onde os estudos de vida real vão ganhar muita força, né? Como o Roberto disse, não tem muita evidência de estudos pivotais, vamos dizer, das drogas e das próprios fabricantes, né? E em criança é muito interessante, Dani, também não tem muita coisa, quase nada, né? Nós temos a experiência longa com o omalizumab no serviço, né? E talvez daqui a 5, 10 anos tenhamos com os outros, como é a polizumab, que eu acredito que a eficácia seja muito semelhante. Mas o interessante é o seguinte, é diferente de adulto, tá? Nós temos crianças que também, por fornecimento, Adalberto, perderam o tratamento e voltam a ficar muito doentes, né? Mas nós temos crianças que ficam totalmente assintomáticas depois do início do tratamento, e eram muito graves. Né? Então, a característica delas de endotipo tem esse padrão de resposta. E ao ponto de, no início, a gente tinha essa questão de bula, de estudos, olha, vai usar o omalizumab pro resto da vida. E a gente começou a ver que um paciente já estava assim, quase, ele voltava às vezes sem usar mais inalatório, porque não tinha mais nada, aplicava as injeções e não tinha mais nada. E a gente começou a suspender os medicamentos desses pacientes com 3 anos, 4 anos de uso, e eles ficaram já 2 anos, já estão há mais de 3 anos assintomáticos. Então, acredita-se que um percentual de crianças com asma grave que usa imunobiológico precocemente mudem a história natural da doença. Tem estudos hoje, como o omalizumab, vai ter com os outros, início pré-escolar, né, que realmente vai mudar toda a história da doença. Então, a gente tem pacientes que vão ficar dependentes do imunobiológico, vamos dizer assim, mas nós temos pacientes que provavelmente vai mudar a história, e isso vem muita coisa pela frente aí. Perfeito, acho que isso fica a mensagem, né, de que talvez a gente tenha que passar a discutir a precocidade do diagnóstico e do tratamento desses pacientes com a medicação mais correta para evitar um desfecho pior aí no futuro. Pessoal, agradeço muito, a discussão foi fenomenal, a gente poderia ficar ainda um tempão aqui, né, mas temos 15 minutos de intervalo agora, reiniciamos às 10h30 com o próximo bloco, dá tempo para um cafezinho. Obrigada aí pela presença de todos. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, tchau.